Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos cultuar ao nosso Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Salmo de número 134. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor no início do nosso culto. Diz assim: Bendizei o Senhor, vós, todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, na hora da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Nós vamos ter uma palavra de oração, agradecendo a Deus por esse privilégio, essa oportunidade que nós temos de poder cultuar ao nosso Deus, de poder ouvir a sua voz através da sua palavra. Você aí no seu lar está recebendo a mensagem também, vai receber a mensagem da palavra do Senhor, que você possa meditar nela a cada dia, a cada instante, ok? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Iniciamos este culto no nome do Senhor. Que o Senhor seja glorificado e adorado e bendito, Deus amado, em cada lado e em cada coração neste momento. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Ministra a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai, e nos prepara para receber a palavra do Senhor, a tua palavra que não volta vazia, a tua palavra que tem poder e autoridade sobre as nossas vidas. Ó Deus amado, obrigado por esse salmo, porque ele nos convida a bendizer ao Senhor em todo o tempo. Deus amado, todo o tempo é tempo de adorar ao Senhor. É tempo de glorificar, é tempo de exaltar, é tempo de bendizer, é tempo de agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor é. O nosso Deus, a nossa rocha, a nossa fortaleza e o nosso socorro. Nós oramos assim, no nome precioso e amado de Jesus. Amém. Nós vamos orar por aquelas pessoas que nós temos o hábito de todo final de semana orar por elas. Nós vamos interceder agora a oração da fé. Tiago fala que a oração da fé era cura o enfermo e o Senhor o restaurará. E nós vamos orar agora a oração da fé, apresentando essas pessoas diante de Deus. E eu quero desafiar você aí no seu lar hoje. Se você tem algum pedido de oração e gostaria de colocar diante de Deus, coloca agora, porque eu também estarei orando pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Nós vamos orar pela nossa vida, nossa irmã Regiane, pela saúde dela, para que Deus seja contínuo a conservar a sua vida, abençoar a vida dela, a vida do seu esposo, do Júlio, da Nicole, da Nelise, para que Deus seja sustentando esta família em nome de Jesus. Nós vamos orar também pela nossa irmã Rose Barros, para que Deus seja abençoando a vida dela também, ela que passa por um processo de tratamento, para que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, a sua vida financeira. Nós vamos interceder pela vida dela também em nome de Jesus. Nós vamos também orar e já agradecendo a Deus pela vida da nossa irmã Célia, que acabou de fazer uma cirurgia recentemente nos seus olhos. E graças a Deus, eu quero agradecer aos irmãos que estiveram orando. Foi tudo bem, uma cirurgia muito bem sucedida, né? Ela está bem de saúde, mas nós vamos orar pela sua recuperação também, ok? Feche seus olhos, nós vamos ter mais uma palavra de oração agora, em prol dessas pessoas, e coloca o seu pedido também que estarei orando aqui. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero apresentar diante do Senhor, ó Pai, a vida da nossa irmã Regiane. Eu oro por ela, peço que o Senhor abençoe a sua vida física, emocional, espiritual, a sua vida financeira, ó Pai. Ela que tem passado por esta luta, Senhor amado, nos seus rins, mas o Senhor é Deus de poder e de autoridade. Obrigado porque o Senhor tem dado vida a esta mulher, ó Deus amado, e ela tem vivido um dia de cada vez, ó Deus amado, na Tua presença, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Fortalece a sua vida, ó Pai, o tratamento que ela está fazendo, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus amado, a sua vida. Traga cura, restauração para a vida da Tua serva em nome de Jesus. Abençoe também a vida do Júlio, Pai, o seu trabalho, Deus, o seu ganho, que o Senhor venha sustentar este homem, ó Deus amado, com a Tua destra fiel. Guarda o coração dele, ó Pai, e abençoe, Deus amado, o seu lar, a sua casa, que ele seja um homem sábio nas decisões da sua família, ó Pai. Guarda o coração da Nicole e guarda o coração da Nelise também, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida dessas filhas deles, ó Pai, guardando os seus corações em nome de Jesus. Pai, ora pela vida da nossa irmã Rose Barros. Peço que o Senhor venha repreender todo e qualquer intento de Satanás contra a sua vida, ó Pai. Que esta enfermidade que tem assolado a Tua serva, o Senhor esteja tirando e curando ela em nome de Jesus. Ela está debaixo da Tua autoridade, debaixo da Tua graça, Senhor. Os médicos já disseram não, mas os médicos são daqui da terra. Mas o médico dos médicos continua dizendo sim, porque, ó Deus amado, o Senhor é o autor da vida.
A vida pertence ao Senhor, ó Pai. E no Senhor, Deus amado, há poder e autoridade no nome de Jesus. Abençoe também os seus filhos, ó Deus. Guarda o coração deles, ó Pai, que tem acompanhado a sua mãe nesse tratamento. Sustenta as suas vidas, ó Pai, emocional, espiritual, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu quero te agradecer pela vida da nossa irmã Célia, esposa do nosso presbítero Ataíde. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor concedeu a graça dela passar por essa cirurgia, uma cirurgia bem sucedida, ó Pai. Obrigado pela forma com que o Senhor cuidou, Deus amado, da vida dela naquele centro cirúrgico. Obrigado pela sua recuperação, e nós continuamos a orar pelo coração da Célia, pela visão da Célia, pela vida dela emocional, pela vida dela espiritual, em todas as áreas, ó Pai. Cuida do Ataíde, Senhor, neste momento, ó Deus amado, que o Senhor esteja guardando o coração do teu filho, dando a ele sabedoria e graça para poder cuidar da sua esposa. Abençoe também a vida do João Marcos, seu filho, Deus amado, do Davi. Pai amado, eu quero entregar esta família nas tuas mãos e pedir que o Senhor os abençoe desde a cabeça até a planta dos pés. Quero apresentar também todos os pedidos que aqui foram feitos pelos meus irmãos, ó Pai. Cada um fez o seu pedido no seu lar, e eu quero pedir que o Senhor venha recolher a cada um deles no trono da tua graça. Aqueles que oraram por problemas de enfermidade, que haja cura, problemas emocionais, que haja libertação, problemas espirituais, que haja transformação de vida, ó Pai, desemprego, que o Senhor abra portas de emprego, enfim, cada um fez o seu pedido, ó Pai. Eu não sei quantos foram, Deus amado, e quais foram, mas o Senhor sabe, e o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Abençoa os meus irmãos, prepara os nossos corações para poder receber, Deus amado, a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ter hoje um grande privilégio, alegria, de ouvir a palavra na boca de um servo do Senhor, muito amigo meu, pastor Valdir, meu contemporâneo na faculdade, estudou comigo, um homem muito abençoado por Deus, um homem também que tem feito um trabalho muito abençoado ali em Iguape, né, na igreja dele, e Deus tem sustentado a vida daquele homem, a vida da sua esposa, da Tatiana, da Giovana, da Sofia, e eu quero orar pela vida dele e passar a palavra para ele também, para que Deus o use hoje para trazer a palavra do Senhor para mim, para você, para nós, e que essa palavra possa falar ao nosso coração. Amém? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida do pastor Valdir diante do Senhor, ele que é o porta-voz do Senhor, Deus amado, para trazer a palavra para nós, que o Teu Espírito Santo possa usar a vida dele com poder e autoridade, e que o Senhor venha sustentar a vida deste homem no trono da Tua graça. Obrigado por ele, pela sua esposa Tatiana, pela sua filha Giovana, pela sua filha Sofia. Oh Pai, obrigado pelo trabalho que ele tem realizado ali em Iguape, ó Pai, o que o Senhor esteja sustentando a vida dele, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Usa a vida do Teu servo, Pai amado, com poder e autoridade, ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor, meus amigos e irmãos da Igreja Cristã Evangélica do Caiçara. Eu sou o pastor Valdir, pastor da Igreja Batista aqui em Iguape, pastor missionário da Igreja Memorial de Santos, com o pastor Daniel. Estou no ministério juntamente com a minha família. Estou com a minha esposa Tatiana, a Sofia, a Giovana, a nossa família fazendo a missão, vivendo o Evangelho. Pelo menos é assim que nós gostamos de estar nos apresentando, sendo esse pastor, essa família que vive o Evangelho. Eu tenho o prazer e o privilégio de conhecê-lo, de ter conhecido o Aristides, pastor Aristides, amigo Aristides, irmão Aristides. Nós nos conhecemos na faculdade teológica e depois nos reencontramos em um outro momento também, ainda estudando teologia, e depois ele apresentou a sua família. E isso foi um grande crescimento para todos nós, porque ele vem nos acompanhando desde Pedrinhas no ministério, no início do nosso ministério. Então hoje, há quase 10 anos já no ministério, o pastor, amigo e irmão Aristides tem nos acompanhado. E assim, esse pastor e esse amigo, ele apresentou e trouxe a sua igreja também, a igreja que ele está conduzindo, os irmãos que ele tem conduzido a viver o ministério e a viver a missão. Então ele trouxe a igreja do Caiçara para estar compartilhando conosco todo esse tempo.
Então a igreja do Caiçara tem orado por nós, tem feito a missão conosco, alguns dos irmãos têm vindo, nos apoiado, ajudado, e tudo isso vem da parte de Deus, Deus nos unindo para realizar todo esse trabalho. Então poder compartilhar da palavra do nosso Deus é um momento de crescimento. Que o nosso Deus esteja falando comigo e com você. Mas eu gostaria de orar, agradecer a Deus por esse tempo. E eu possa ser usado por Ele para ser instrumento na vida de todos vocês. Vamos estar orando? Convido você a estar orando comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade, ó Deus, e o privilégio de ser o porta-voz, ó Deus, desta mensagem, desta palavra. Seja o Senhor, ó Deus, falando com cada irmão da Igreja Cristã Evangélica do Caiçara. Meu Deus, fortalece cada vida, fortalece, ó Deus, a vida do pastor Aristide, sua família, todo o seu ministério, fortalece essa igreja, Deus, para cumprir o seu papel, ó Deus, neste tempo, sendo luz e sal. Essa palavra, Deus, venha como uma semente, ó Deus, em terra fértil, para produzir, ó Deus, os frutos na medida que o Senhor assim deseja. Obrigado, ó Deus, por esse tempo, eu te louvo e agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos, amados irmãos. Olha, nesse tempo em que olhar as mensagens ou buscar em Deus o que falar para os irmãos, porque para todos nós são tempos de desafios, né? Momentos de desafios. Mas qual é a atitude que nós tomamos diante das dificuldades? Quais são o parâmetro que nós usamos para tomar decisões? É isso que precisamos também ter. O que a Bíblia nos ensina nesse tempo? Na minha vida, na sua vida, precisa ser usado somente nesses dias? Não, durante a sua vida. Qual é a atitude que você toma diante dos desafios? O texto que eu separei para nós estarmos refletindo está em Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 10. Gênesis 13, a partir do versículo 10. O texto diz assim: Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Diante então, de uma situação, vou trazer um pouco do contexto. Você lembra que Deus falou para Abraão sair do meio da sua parentela e ir em direção a um lugar em que ele estaria mostrando. E ele levou o seu sobrinho Ló. Eles foram para Canaã, depois precisou estar indo até Egito, e depois voltaram para Neguebe, e depois Betel, entre Betel e Ai. Então essa era a localização em que Abraão estava neste contexto. E por que ele foi para este local? Então teve necessidade em Canaã, precisou estar indo até ao Egito. Chegando lá, teve alguns acontecimentos, depois você pode estar lendo no capítulo 12 e 13, para você compreender mais o que eu estou falando, mas foi necessário eles estarem ali, pronto, entre Betel e Ai. Mas eles tinham muitos gados, tanto Abrão quanto Ló. E os seus servos estavam entrando em contendas, porque eram muitas coisas que eles tinham. E por causa da contenda, Abraão falou para Ló tomar uma posição, escolher um local para que ele possa estar levando as suas coisas e assim seguir a sua vida. Até aí está tudo muito bem, é necessário muitas das vezes tomar decisões.
e principalmente dentro desse contexto, estava tendo intriga entre os servos, tanto de um quanto do outro, foi necessário dividirem, estar indo para um outro lugar. Abraão fala para Ló: olhe e escolha um lugar para você ir. Pronto, o desafio chegou diante de Ló. O desafio estava diante dele. Mas Abraão disse: olhe e escolha. Aí o texto diz assim, que Ló olhou e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor. Era comparado ao Éden. E ele comparou também como o Egito, ou seja, era bem irrigado, tinha fartura de água. Então o local era propício, era muito bom. Não se importou com que onde Abraão estava, mas sim o local que ele estava escolhendo. Então nós temos um olhar para um lugar bom, um local em que era próspero, e também não é nada de errado até aí. Você está escolhendo algo de bom, era necessário tomar uma decisão. Então a escolha estava diante dele. Ele viu algo que chamou a sua atenção. Aí sim ele tomou uma atitude. Colocou o acampamento entre os iníquos, ou entre as pessoas más, como o texto segue. Que ele fez a sua tenda, estendeu a sua morada perto de Sodoma. Aí começou a complicar a história. A situação era propícia, eu precisava tomar uma decisão. O local era bom. Mas será que o que está ao meu redor vai trazer uma garantia de uma vida e de um relacionamento com o Senhor? Porque ele sabia que as pessoas que estavam ali ao redor eram pessoas más. Diferente de Abrão. O olhar de Ló foi um olhar egoísta e um olhar que cobiçou, ou foi um olhar que estava fazendo a sua vontade, uma cobiça. Teve um desejo que estaria satisfazendo a sua vontade. Independente das coisas que estariam ao redor, mas sim a cobiça o tomou e levou, independente de quem estava ao seu lado. Ali é bom, o local é propício, eu vou para aquele local, e ali ele colocou em risco toda a sua família. Olha só, independente se o local era bom, a situação, aquelas coisas que estavam acontecendo o levaria para ali. Não importava se a família ia se dar bem ou não, porque o contexto, depois você vai poder estar lendo, que a esposa de Ló olhou para trás, dentro daquele desejo do coração estar naquele local, se tornou uma estátua de sal, e as filhas de Ló tiveram um momento com o seu pai, ao ponto de os filhos de Ló foram os inimigos do povo de Deus que precisaram ser destruídos antes de entrar na terra prometida. Ou seja, filhos do pecado depois. Olha que situação que Ló levou a sua vida e a sua família. Como eu falei, é diferente de Abrão. Abraão olha conforme Deus ordenou e foi abençoado. Porque o versículo 5 no capítulo 14 está escrito: de onde você está, olhe para o norte, para o sul e para o oeste. Deus falou para Abraão olhar. Abraão olhou conforme a vontade de Deus. E ele foi abençoado, porque o texto você vai poder estar lendo as coisas que aconteceram depois na vida de Abraão. Então, o olhar é necessário, mas preste atenção o momento em que você está olhando. Porque na hora das dificuldades, você vai olhar conforme o seu coração. Você não vai olhar as circunstâncias, você não vai olhar se as pessoas que estão ao seu redor vão ser favorecidas ou não, você não pode ser egoísta. Então, coloque o seu coração no Senhor. Deixa com que Ele direcione a sua visão.
o olhar sendo direcionado pelo Senhor. Porque a vida apresenta dificuldades, hoje e sempre. Você vai andar por momentos difíceis. Jesus disse isso: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus já garante, ou nos dá a garantia que teríamos dificuldades aqui na terra. Mas ele disse que nós deveríamos ter bom ânimo. Então a vida nos apresenta dificuldades, em que você tem que escolher, observar e na sequência tomar a atitude. E atitudes que fazem a diferença. Um outro texto que eu lembrei quando nós temos essa questão de oportunidades ou dificuldades ou situações na vida, eu lembrei de Gênesis capítulo 3, no versículo 6. Logo no início, quando Deus faz o homem, depois faz a varoa, faz a sua esposa. No versículo 6 está escrito: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Também não se importou com as consequências, apenas observou, viu que era bonita, concupiscência dos olhos, desejo da carne, soberba da vida. Tudo isso que está relacionado ao pecado, ou à minha vida e à sua vida. A situação pode levar a uma destruição de um relacionamento com Deus e com quem está ao seu redor. Então, na hora de tomar a decisão, precisa ter o discernimento e a orientação do Senhor. Quando você observa que os problemas ou a situação nos leva a ter um olhar diferente, você começa a perceber que os nossos olhos e as escolhas, consequentemente as atitudes, nos levam a situações muito difíceis. Então, quando olhamos esse contexto de Gênesis, podemos perceber então que existe um problema com os nossos olhos, com as escolhas e as atitudes. Principalmente nos momentos difíceis da vida, em que você é colocado como em xeque para que você tome a decisão. Os nossos olhos costumam enganar, então. Jesus disse o seguinte em Mateus 18:9: se os teus olhos te fazem pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois melhor é entrares na vida com um olho só, do que tendo os dois serem lançados no fogo do inferno. Jesus diz que quando observamos as coisas do jeito que queremos, vamos ter dificuldades. Jesus ele vem de uma maneira muito firme, porque ele está falando com seus discípulos em um momento que ele está explicando em relação ao reino de Deus. Algumas crianças estão chegando até Jesus e os discípulos tentam impedir e ele fala: olha, não seja um tropeço para esses pequenos. Então Jesus está falando no versículo 7 desse mesmo texto de Mateus 18: ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. As coisas que estão ao nosso redor, fazem tropeçar, fazem as pessoas caírem, mas não pode ser através da minha vida, nem através da sua vida. Você lembra de Ló? Questão da sua escolha, a sua família, como foi envolvida? Eva, tomando a decisão porque o fruto era agradável conforme os seus olhos. Então, o que está ao nosso redor e ali o momento que você toma as decisões podem ser uma armadilha para você mesmo. O salmista, o Salmo 1, nos apresenta de uma maneira tão positiva e num caminho tão importante quando você está diante do Senhor. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, medita nela dia e noite. É como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o fruto no tempo certo.
Então você precisa estar como uma árvore plantada junto ao ribeiro ou buscando no Senhor toda a orientação, para que você tenha o discernimento na hora de tomar as decisões. Você vai lembrar Jesus trazendo a oração do Pai Nosso, falando para os seus discípulos, quando vocês estiverem orando, orem assim. Chegando já no final dessa instrução, ele fala, peça ao Pai para livrar das tentações, dos pecados, livrando você, mas precisa, e eu e você precisamos da pessoa do Espírito Santo. Apóstolo Paulo traz em Gálatas, você sendo dirigido pelo Espírito Santo, diferente daquele dirigido somente pela carne, que vai fazer somente o que desagrada a Deus, vai conseguir olhar somente o que vai fazer bem para você, principalmente naquele momento. Não consegue ter o discernimento maior, uma visão maior e ampla. Porque Deus, quando falou para Abraão, estava ali naquele local, não viu nada, e Deus falou, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para o norte, para o sul, para o leste, olha, não estou vendo nada. Quem vai estar vendo as próximas gerações? Eu não estou enxergando nada hoje, mas a sua geração será abençoada. Por quê? Você está olhando conforme a orientação de Deus. Abraão falou para o seu sobrinho, olha, escolha um lugar. O que o sobrinho olhou? Um lugar verde, bonito, como o Éden. Olha que diferença. Olhar somente para o que você está enxergando e vendo hoje. A nossa visão, a minha visão é limitada. Você precisa olhar como Deus olha. Mas para isso, é ser direcionado pelo Espírito Santo. É ser direcionado por Deus, como está escrito nesse texto quando Jesus falou para os seus discípulos. O que te faz tropeçar? Como é que você faz as suas escolhas? De acordo com a vontade de Deus? De acordo com a sua vontade egoísta, humana? Como é que você faz as suas escolhas? Então busque olhar e ter esse cuidado de observar e buscar a orientação de Deus. Porque isso vai fazer a diferença. Mas eu não estou enxergando nada hoje, não estou conseguindo nada hoje, não estou conseguindo ver. Mas não é para o hoje. Deus não vê o agora. O plano e a visão de Deus, ela se estende por toda a eternidade. Deus já está olhando para as próximas gerações quando você toma uma decisão hoje. Então não corra o risco de tomar uma decisão errada. Um outro texto, aí o apóstolo Paulo já vai apresentando para nós, eu acredito, quando trazemos para os nossos dias, o apóstolo Paulo estava preso e ele manda uma carta para os irmãos de Filipos e ele vai falando como que ele gostaria que os irmãos estivessem. E é isso que eu desejo que você esteja hoje. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, em um só Espírito e uma só atitude. Isso no contexto igreja, está mandando a carta para esta igreja. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas por humildade considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O apóstolo Paulo então já manda a carta para os irmãos de Filipos. Como é que vocês estão vivendo? Como é que está o comportamento? Tem um comportamento que alegre o meu coração, o apóstolo Paulo está dizendo. Me alegre também. Tem o mesmo modo de pensar. Não pense de uma maneira egoísta, por caso contrário vocês estarão tomando as decisões e tomando as atitudes, tendo as atitudes erradas. Então pense no coletivo, pense no outro, pense na sua família, pense
Pense em quem está ao seu lado. Cada um cuide não somente os seus interesses, mas os interesses dos outros. Agora ele vai trazer Jesus Cristo, um comportamento como parâmetro, tanto para a minha vida quanto para a sua vida. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aí você pode falar, mas Cristo, Jesus é Deus, a sua natureza era divina, então por isso que ele não pecou. Mas aí o apóstolo Paulo vai falando que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ponto. Jesus 100% Deus e 100% homem. As decisões que ele tomou foi relacionada à vontade do Pai. Por isso que ele orava constantemente. Qual é a vontade do Pai? Porque na hora de fazer a escolha, ele não olhava o momento que ele estava passando, mas ele olhava as próximas gerações, as pessoas, olhava para a minha vida e para a sua vida, porque ele estava passando por dificuldades, apanhando e sendo levado à morte, mas ele olhou a cumprir a vontade do Pai. Versículo 8 do mesmo capítulo 2 de Filipenses. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Obediente. Obediente à vontade de Deus. Então, para tomar a decisão que nós falamos logo no início, como você está tomando as decisões hoje? Como é que você está vivendo? Você precisa ser obediente. Tomar cuidado com o que você olha. Tomar cuidado com o que está chegando à sua frente. Ah, mas está tão verdinho, está tão bonito, era um tema, até mesmo o título de um livro. O jardim do vizinho é mais verde ou mais verdinho. Devemos tomar esse cuidado na hora de tomar as atitudes. A maneira que você olha vai fazer a diferença. A maneira que você toma as atitudes faz a diferença. Mas não olhe somente para o hoje. Busque o discernimento do Senhor. Seja obediente ao Senhor, para que você seja abençoado. É muito interessante nesse tempo em que se busca bênçãos do já, do agora. Lembre-se, Deus sempre nos orienta a olhar ao longe. Nosso Deus nos faz e nos chama a ter um olhar amplo e não limitado, para que você não corra o risco de conduzir a sua vida de qualquer maneira, como o salmista no Salmo 1, na segunda parte ele traz, diferente dos ímpios, que as suas folhas são lançadas de um lado para o outro. Somos chamados para sermos direcionados pelo Senhor. Não olhar o hoje, mas olhar para o futuro no qual o nosso Deus assim nos chamou. Ah, mas se eu não provar dessas coisas, não importa, você está sendo instrumento de Deus nesse tempo para as próximas gerações. O que você está plantando hoje, tenha a certeza que as próximas gerações estarão colhendo. Como que você está tomando as decisões? De acordo com a vontade de Deus ou a sua própria vontade? Eu vou convidar você a estar orando. Eu vou convidar você a estar colocando diante de Deus a sua vida. E se você até hoje não havia tomado a decisão correta ou não havia pensado dessa forma, não havia colocado diante de Deus cada decisão ou cada situação, tomava conforme a sua vontade e lá na frente vinha a consequência e tentava acertar. Então, lembre-se, coloque os seus olhos no Senhor. Mesmo que hoje não pareça que está sendo favorável para você, mas é Deus que está na condução. Como você
tem colocado a sua vida? Nas mãos do Senhor? Salmo 37 também orienta dessa maneira, na confiança do Senhor. Ou seja, a palavra de Deus traz sempre essa orientação. Busque o Senhor. Eu vou convidar você a baixar a cabeça, mas colocando diante de Deus. Deus, até aqui eu tomei a posição, a decisão de acordo com a minha vontade. Deus, a partir de hoje o que eu vou fazer é posição diante desse chamado. Eu não sei como Deus está falando com você, eu não sei como o Espírito Santo está direcionando você, mas é do jeito que Ele está falando ao seu coração em que você vai estar apresentando perguntas, questionamentos do hoje, pedindo perdão das decisões que você tomou, colocando pessoas e famílias e questões que estavam sendo desfavoráveis. Mas lembre-se, Deus é este, um Deus de amor, em que pega todas essas coisas, lança no mar do esquecimento e você começa a trazer, a trilhar caminhos de acordo com a sua vontade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade, ó Deus, de ser o porta-voz desta palavra, desta mensagem, mas eu quero apresentar, ó Deus, a minha vida diante do Senhor. Cada decisão, ó Deus, que eu tomei, que não estava de acordo com a Tua vontade, eu quero pedir perdão. Eu quero, ó Deus, ser direcionado pelo Senhor. Os meus olhos, ó Deus, sejam direcionados pelo Senhor. As minhas mãos, os meus pés, os meus lábios, pensamentos, todos sendo direcionados pelo Senhor. Mesmo que não esteja sendo favorável nesse tempo a minha pessoa. Mesmo que não esteja sendo favorável. Mas eu quero agradar somente a Ti. Ser obediente ao Senhor. Porque o Senhor está olhando as próximas gerações. Tudo que estou fazendo hoje vai repercutir, ó Deus, para o futuro. Deus, da mesma forma, apresento cada um desses irmãos. Que cada um, ó Deus, seja direcionado pelo Senhor. Seja o Teu Espírito, ó Deus, conduzindo para produzir os frutos ou o fruto do Espírito. Meu Deus, nós não queremos as obras da carne, ser direcionado conforme a minha vontade, a vontade de cada um desses, mas seja o Senhor, ó Pai, sendo o dono da minha vida e desses irmãos. Obrigado, ó Deus, por esse tempo, em nome do Senhor Jesus, eu Te louvo e agradeço. Amém. Amém, meus irmãos, meus queridos amados. Seja assim para a minha vida e para a sua vida. Um forte abraço e Deus esteja abençoando a sua vida e a sua semana. Vamos trazer a bênção pastoral para a sua vida? O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do nosso amigo Espírito Santo esteja com todos nós e você possa dizer amém. Deus abençoe, meu querido. Um grande abraço.